Opinião em debate. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é deveras interessante. Como lidar com a traição, superação e consequências. Para analisar e discutir esse assunto, duas feras que bem poderiam ir para o zoológico de Roterdã, porque são feras mesmo. O Dr. Bosco Carvalho, psicoterapeuta, o Dr. Luiz Gonzaga Pinto, que é sexólogo e psicoterapeuta também. Bom, vou começar aqui com o Luiz Gonzaga Pinto. Doutor Luiz Gonzaga, em linhas gerais, e depois durante o programa a gente fala disso de uma forma mais profunda, quais são as consequências mais conhecidas da traição? Bom, a primeira, a mais dolorida, muitas vezes, é a separação. Mas antes da separação, tem muitos conflitos, né, com relação à traição, porque as pessoas, na verdade, não entendem, né, o processo da relação amorosa, não entendem por que leva, os fatores que levam a essa opção, a essa alternativa, né? Normalmente ela é mais comum com relação ao homem, né, do que a mulher, apesar de os antropólogos, e eu também acredito nisso, que a monogamia está relacionada à instituição do casamento, mas não à natureza biológica do homem, ou do macho na natureza. Agora, as consequências, normalmente, elas são desastrosas. A gente está vendo hoje muito aí os crimes passionais, né? Essa talvez seria a mais grave, na verdade, e os próprios conflitos, né? Que às vezes não separam, continuam juntos, né? Justamente agora ligado ao ódio, às desavenças, como se não pudesse. Agora é uma punição ter que viver juntos, mas dentro de uma condição totalmente desfavorável em termos emocionais e afetivamente cada vez mais vai se distanciando. Fora as consequências também familiares. Bom, doutor Bosco Carvalho, por que a traição aparentemente, depois nós ainda vamos falar sobre isso, é mais comum ao homem? Bom, em primeiro lugar, vivemos numa sociedade machista, misógina, ou seja, contra a mulher. E as mulheres são geralmente mais presas em casa. E o homem, como foi criado dentro desse condicionamento de se fazer o dono da mulher, ele se acha no direito de fazer tudo o que quer e acha por bem, e de criar todas as condições para que as mulheres tenham menos liberdade, inclusive privando-as, em muitos casos, de recursos financeiros, e é claro que também com a obrigatoriedade da maternidade, elas têm menos tempo até para se dedicar a sair para fazer algumas coisas, como, por exemplo, trair. Agora, doutor Luiz Gonzaga Pinto, é mito ou é verdade que a traição do homem ela tem um componente, vamos dizer assim, sexual? Quer dizer, o homem, na cabeça dele, ele tem sexo fora do casamento, ele tomou um banho, volta para sua mulher, é aquela que ele possivelmente foi trair, né? Não é nada, não significa nada. E que a traição da mulher, normalmente, como regra, é uma traição emocional, ela precisa ter envolvimento emocional. Então, se ele foi traído, pode esquecer, é caixão e vela preta que já perdeu a mulher, porque ela não pensa como homem que fala, não, só vou dar uma saidinha ali, uma diversificada na minha vida sexual. É assim que funciona a mente feminina e masculina, ou isso é mito? Não, eu acho que sim, é mito. Não é bem a questão
da mente, não, porque nós temos que ver muitas coisas relacionadas, inclusive a questão do caráter. O caráter, em termos de formação dos valores, né, valores religiosos, valores morais, que a pessoa, né, no caso a mulher, adquiriu e tudo mais, né, tem que ver isso. Agora, se a mulher trai, por exemplo, porque a mulher é o seguinte, a sexualidade da mulher é muito diferente da nossa, porque a sexualidade da mulher, ela é sublimada através das atividades de esposa, né, de mãe, né, e às vezes até mesmo, que é mais comum hoje, né, a pessoa é vó, já bem nova, em plena atividade sexual e tudo, porque eu acho que a questão da fidelidade tem muito a ver não com os nossos desejos, né? Porque desejo é uma coisa que depende do nosso instinto, mas cadê o filtro? Né? O filtro é os nossos valores. Eu acho que uma das condições bastante segura numa relação é a gente conseguir reprimir os nossos pulsões por uma compensação, por exemplo, amor, né? É uma delas. A condição material também é outra, não é? Agora, a mulher é o seguinte, ela não trai, levando em condições não especiais, mas assim, em condições gerais, a mulher ela tem mais consciência ela pensa melhor isso aí. Ela pode se sentir muito vaidosa por ser cortejada e tudo, mas se ela é cortejada numa relação muito ruim, ela aspira muito mais realmente uma relação segura, né? Ela tem mais consciência disso do que nós homens, né? Que não, vamos dar uma saidinha ali, pronto, acabou, né? Vamos afogar o ganso ali e fica nisso mesmo. Eu continuo com a minha mulher, tudo numa boa, mas a mulher não vê assim, né? Outra coisa também é a questão hormonal, a questão biológica, né? O macho, por exemplo, ele tem um furor maior devido à testosterona, né? A nossa testosterona ela é inquietante. Então, ainda bem que nós trabalhamos muito, nós, quando temos muitas atividades, nós temos essa força, que essa libido ela vai direcionada também para isso, e isso também ajuda a nossa fidelidade. Uhum. Bom, muito interessante. Esse é um assunto que suscita várias indagações, nós vamos falar todas elas aqui durante o programa, inclusive sobre a superação. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema Como lidar com a traição, superação e consequências. Bom, doutor Bosco, o Bosco Carvalho, como você gosta. Melhor, sem títulos. Deixa eu chamar. Bom, e para aquelas pessoas que dizem, alguém pode ver lá, pode olhar lá, que aqui agora na televisão agora virou uma informalidade ótima. Veja quem chegou fazendo uma festa aí no estúdio. Tem gente que faz festa no estúdio. Como que as pessoas, aquelas pessoas que falam que, às vezes, uma traição ele até apimenta, incrementa o casamento, pode acontecer também, não? Melhora? Não, traiu, mas a pessoa viu que pode perder e tal. Por aí também, não? Bom, sim. Às vezes pode ter esse efeito. E é possível que a pessoa reaja e perceba que ela não está atendendo ao acordo do casal, né? Então, é evidente que competição, muitas vezes, pode fazer surgir ou ressurgir o interesse pelo parceiro, pela parceira. Então, pode ser positivo, sim. Depende de como as pessoas encaram a situação. Tudo depende também da maturidade emocional dessas pessoas. Porque o fator primordial numa relação é a maturidade. E o que gera mais desconforto, mais conflito, mais dor, é a imaturidade. Agora, doutor Luiz Gonzaga Pinto, e nós temos aí, surgiu na última década, as casas de swing. Os casais que topam vão nas casas de swing, e ali a troca de casais, a orgia, tudo mais,
E é uma traição, como diz o outro, entre aspas, é um ato sexual consentido, permitido por ambas as partes. Neste caso, ameniza, porque não, você transou lá com fulano, você transou com esse cara, mas eu permiti, você foi junto comigo, então está tudo bem. E isso não deixa sequelas, não é uma coisa que dá, isso não é traição? Como é que funciona? As casas de swing. Você tocou num assunto muito importante isso aí. Eu já atendi muitos casais, justamente me procuraram como terapeuta e sexólogo, justamente pela sequela desse tipo de envolvimento. Primeiro é o seguinte, ninguém foi programado para amar uma única pessoa. Existe uma parte da genética aí, que a gente vê até entre os animais, que tem uma certa afinidade extraordinária. A gente escolhe uma fêmea, não muitas vezes por essa questão genética, por essa propensão, que seria para perpetuar melhor a espécie, né? E esse tipo de coisa eu vejo muito, tem um elemento subjacente neurótico, que é muito observável, principalmente quando o ciúme ele é extremo, é aquele tipo de coisa, né? O sujeito está com tanto medo, quando gritaram fogo no prédio, por causa de uma fumaça que estava... E tem gente, para não morrer, pula do prédio. Uma formação reativa extrema, né? Quando essa tensão ela é muito alta, ela precisa ser aliviada. E muitas vezes as pessoas procuram justamente aquilo que ela teme. O ser humano, esse mecanismo de defesa, ele é extremamente neurótico. E que se transformou em quê? No modismo. Aí tem um atenuante cultural, tem um atenuante social, tem pessoas que admiram esse tipo de coisa, mas eu tenho visto muito problema com relação a isso. Tá? Deixa eu tentar ver se eu percebi, até peço depois o Bosco vai falar, mas o senhor recebeu casais que foram em casa de swing, portanto, houve sexo com outra pessoa permitido por ambas as partes, e isso depois, para eles, gerou um problema de conflito. Depois de um certo tempo, porque acontece muito depois da pessoa, ou um ou outro querer encontrar com aquele parceiro, certo? Que acidentalmente gostaram, tiveram alguma afinidade, e quando isso é descoberto, ou mesmo quando não é descoberto, o sentimento de culpa ele é muito intenso, e às vezes a pessoa chega a contar, aconteceu isso e tudo mais, aí normalmente vem a disjunção do matrimônio, do casamento, tá entendendo? Então é uma coisa que eu não concordaria nesse aspecto, né? Pessoas casadas, bem estabelecidas, que fazem um tipo de coisa desse justamente pelo risco que se corre, tá entendendo? Se é um atenuante do ciúme, que é intenso, que o ciúme, na verdade, é um senso de propriedade por uma privação muito grande, existencial, de poder amar, de ser capaz de amar alguém. Porque eu acho que o amor, na verdade, ele exige renúncia. E isso é muito bom. Tudo que você renuncia a favor de uma causa, aquilo ali é muito apreciado. Então, tem problemas muito, muito grandes aí, muito conflituoso aí, envolvido nesse tipo de comportamento, já que nós vivemos numa cultura que paradoxalmente, ela proíbe esse tipo de coisa, no aspecto religioso, no aspecto moral, e uma série de coisas aí. Então, nunca é uma coisa aconselhável, não é uma coisa de fato saudável, tá? Não estou querendo ser careta. Faça da vida o casal o que ela quiser. Mas isso aí sempre traz muita gente aqui no consultório. Bom, Bosco, você gostaria de acrescentar alguma coisa a essa Olha, coisa do swing sim. e tal? O que acontece? As pessoas, muitas vezes, se casam muito jovem, e elas se casam sem ter vivido experiências. Então, elas terminam se sentindo impulsionadas a fazer algo diferente ou fazer algo que elas não realizaram na juventude, na adolescência até mesmo. E isso as leva a procurar alternativas para viver essas fantasias suprimidas. Eu tive situações também de pessoas que respiravam comigo nos grupos que eu oferecia, agora que nós temos a Covid, isso parou,
mas que me falaram, olha, cara, eu não estou entendendo, eu adoeci, todas as 2, 3 vezes que nós viemos aqui, e nós ficamos doentes. Eu perguntei, o que vocês fazem na vida de vocês? Onde é que vocês vão? Ah, a gente gosta muito de frequentar uma casa de swing. Eu expliquei para eles, olha, quando a gente respira dessa forma, traz para a superfície muitas coisas reprimidas. E também certas energias deletérias que a gente traz para o seio do relacionamento. E esse trabalho que eu faço é de colocar tudo para fora, é de mostrar tudo que está escondido no casal, nos relacionamentos, na vida da pessoa, para que ela possa processar e buscar a cura. O resultado foi que esse casal, um deles, que eu me lembro, pelo menos, se separou. Então, eles preferiram a separação a olhar para o processo no qual eles estavam envolvidos, que eram muito liberais, aparentemente, mas pode ser que seja por esse motivo ou por outro, eu não sei de tudo da vida de todas as pessoas, felizmente, e eles se separaram. Só para traduzir, porque às vezes fala, o que é energia deletéria? Olha, são energias de uma baixa vibração. Nós vivemos num mundo onde existem energias de todo tipo, tanto a nível elevado, digamos assim, espiritual, ou energias de muito baixa vibração, entende? E eu entendo e compreendo que o mundo cético, o mundo materialista, o mundo até mesmo científico não fala nesses termos, mas até mesmo dentro da ciência a gente tem frequências altíssimas e frequências baixas. Então, tudo é energia, tudo é vibração. Nós vivemos num universo que é gerido por vibrações. Então, isso é uma explicação simplória até, mas quem trabalha com energias, digamos, com reiki, com transmissão de energia, né, humana ou celestial, ou tal, percebe isso. Muitas vezes a gente vai num certo local e a gente se sente muito mal, a gente quer sair dali a todo custo, porque a gente sente que o ambiente ali está carregado, entende? Está com aquele processo de energia baixa. Experimenta ir numa cadeia e você percebe que tipo de vibração tem ali, que tipo de energia. Vai para um templo religioso, onde as pessoas se reúnem para celebrar o lado mais elevado delas mesmas, quando elas fazem isso, porque muitos hoje em dia só vão lá adorar o Deus Dinheiro, mas existe um aspecto vibracional diferente, a pessoa se sente mais em paz dentro de um templo religioso. Ela pode sentir o mesmo dentro de uma mata, ou quando ela entra para dentro dela para meditar, tudo bem, mas as pessoas percebem que existem diferenças vibracionais de acordo com o ambiente onde elas se encontram. O senhor disse uma grande verdade, Bosco, porque eu, por exemplo, particularmente, eu fui em Israel, eu fui em lugares em Israel que eu pensei que eu podia flutuar, de tanto que a coisa era bonita. Sério, eu pensei que ia flutuar. Tive uma experiência em Israel, eu estive lá no túmulo da Virgem Maria. Eu me ajoelhei e fiz uma introspecção e achei que eu tinha ficado 1 hora ali ajoelhado. Quando eu acordei daquele espécie de transe que eu tive, bonito, lindo, eu falei, nossa senhora, o pessoal tinha ido embora. Tinha se passado 2 minutos. Eu achei 1 hora. E eu vejo aqui, não fala que eu pego no pé deles, não, mas eu pego. Eu, recentemente, fui num comitê de um político aqui, aquele povo, que é aquela coisa. Sinceramente, eu fiquei sem ar. Eu achei que é porque eu estava com a máscara, mas não era, porque estava todo mundo com aquele negócio horroroso. Então, você tem razão. Você vai, por exemplo, num lugar que tem muita droga, muito fumo, muita cachaça, muita coisa assim pesada, você sente o peso. Olha, quem já teve essa experiência assim pode entender perfeitamente o que o Bosco está dizendo sobre as tais energias deletérias, que eu chamo de espectro espiritual de baixa astral ou alta astral, não é?
Estamos de volta com a opinião em debate com o tema Como lidar com a traição, superação e consequências. O Luiz Gonzaga Pinto, sobre a superação, é possível, que tipo de ajuda a pessoa deve ter? Que às vezes o casal teve aí um problema, uma traição de um lado ou do outro, e às vezes quer tentar superar isso. Como superar? Qual a melhor forma de superar se o casal quiser? Bom, a primeira coisa é a comunicação, né? O diálogo, né? A maturidade do casal, muito importante. A afetividade que existe entre o casal. Porque, às vezes, esse fato ele fica insignificante a partir do momento que o casal tem uma consistência, tem uma história afetiva. Muitas vezes, eu aqui já acompanhei alguns casos, por exemplo, que a gente torce para que haja uma reconstrução no casamento, a partir do momento que o casal passa a entender que aquele incidente, ele foi maravilhoso, foi a única razão de haver uma reformulação, uma reestruturação, quando se tem uma base afetiva, uma base de respeito, uma base moral também estabelecida, ou ética, melhor dizendo, né? Porque eu vejo muitas vezes o seguinte, que também um caso desse pode fortalecer demais da conta a relação, justamente porque o casal, eu faço questão de passar que em toda relação tem que ter um certo grau de desconfiança, porque a confiança plena, ela é apenas coercitiva, como o seguinte, eu confio muito em você, eu acho que você não deve confiar muito, devido à própria dinâmica humana, a dinâmica da personalidade humana, que não tem nada a ver com o caráter em si. Entendeu? Então, isso aí manda muito, porque se eu não confio inteiramente, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não confio inteiramente que uma planta sobreviva sozinha, eu tenho que cuidar dela, para eu ter aquela planta sempre viçosa, sempre bonita. Isso aí também é o outro lado que pode ser muito positivo. Ele não pode levar apenas para um lado moral, um lado estabelecido, né, sem pensar em detalhes, porque eu vejo muito isso, e realmente tem casos de casais que a vida deles se transformou totalmente, devido justamente a um fato desse. Tá? Mas aí é o que eu falei, aí depende muito da maturidade do casal e outras condições básicas existentes na relação dos dois. Bom, Bosco Carvalho, eu vi que o doutor Luiz Gonzaga Pinto estava falando, o Bosco estava concordando, que o Bosco é o seguinte, quando ele não concorda com uma coisa, na internet lá não tem jeito, o Bosco não concorda com uma coisa, sai de baixo, porque o Bosco... Obrigado, Bosco. O Bosco é um bom criador de casos, vamos dizer assim, né? Mas, Bosco, sobre Bosco, o que você recomenda para a superação? Você acha que não? Porque o homem tem muito mais dificuldade, né? Que existe pegar a mulher, os amigos começam a falar, ih, fulano tal, levou um chifre, e tem chifrudo, corno, feliz, etc. Tal. É uma dificuldade para o homem tremenda. O que você recomenda como um bom remédio para a superação? Bom, existem inúmeros aspectos para ser levados em consideração. Sim, você disse que eu gosto de um bom debate. É verdade. Adoro, porque me inspira a tirar o melhor de mim para poder colocar mais luz naquela situação. E realmente eu adoro provocar Celeuma para ver o que as pessoas colocam naquilo. E dentro do relacionamento também é bom ter momentos de diferenças, entende? Um relacionamento sem diferença, sem desigualdade, sem alguma discussão, ele não é um relacionamento, ele é só um viver paralelo ali, feito dois objetos de plástico, entende? Então, pessoas têm emoções, pessoas têm sentimentos, necessidades. Voltando para a questão da traição em si, e de como superar, as pessoas precisam ter educação emocional. Elas precisam ter desenvolvido aspectos de comunicação um com o outro, que incluem respeito,
admiração, consideração, agradecimento, entende? Numa época em que agora todo mundo fala gratidão, 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 e pode deixar de ter o significado real que essa atitude necessita, mas é importante que as pessoas sejam gratas umas às outras por tudo aquilo de bom que acontece na vida do casal. Infelizmente, a mente humana tem uma característica muito impactante. Ela se esquece geralmente das coisas boas. E ela se lembra com muita facilidade das coisas ruins, daquilo que a pessoa sentiu como ataque a ela, sentiu como ataque ao ego dela, né? Então, ela geralmente vai juntando as coisas ruins que acontecem e vai aquilo se acumulando, acumulando, quando elas não conversam a respeito, quando não existe um diálogo honesto, sincero, aberto, afetuoso, e no qual um dá direito ao outro de se expressar com toda a franqueza, com toda a honestidade possível. Então, a superação das traições, ela só é possível através de amadurecimento, de respeito mútuo e de diálogo. Claro, muitas formas de terapia também vão ajudar a pessoa a buscar a origem desses conflitos. Muitas vezes isso acontece até mesmo em função de traumas da infância e por aí afora, mas são aspectos da necessidade humana também, às vezes, de conhecer o diferente. Entende? As situações são complexas e as formas da traição evoluir são muito variadas. Doutor Luiz Gonzaga Pinto, uma pergunta que vale $1 milhão. Como saber quais são os sinais de que, depois eu pergunto para o doutor Bosco Carvalho sobre o homem, quais são os sinais que a mulher pode estar traindo? É $1 milhão, rapaz. Ai, meu Deus do céu, vamos bater um martelo agora mesmo. Quais são os sinais? Quais podem ser os sinais? Olha, mudança súbita de humor, de vaidades, também serve para o homem. Roupas íntimas, não que isso seja geral, pelo amor de Deus, senão os homens vão achar que a mulher é vaidosa, gosta de roupa íntima, esse negócio todo, e começa a ter essa coisa aí, não, de repente é por outros motivos. E o estado de humor, ele é o principal, né? Muita alegria, felicidade, essa coisa toda. Eu acredito que seja um dos sinais principais, tanto para o homem como para a mulher. Não confundir, né, doutor Gonzaga, com TPM, que a mulher que muda de humor na fase da TPM, isso é muito comum, senão o cara todo mês Só que tem um detalhe, né? Eu acredito que se a mulher está muito feliz, esse negócio de TPM, para mim, ela é muito questionável, tá? Né? Eu nunca vi uma vaca ter TPM, eu nunca vi uma cachorra ter TPM, uma série de coisas. E algumas sociedades primitivas também, eu nunca li sobre que tivesse algum problema nesse sentido. Tá? Tem alguma coisa aí de neurose aí, embutida nisso aí, tem identificação com alguma coisa, tem alguma repressão psicossomática aí, uma manifestação psicossomática com relação à sexualidade, tem muita coisa aí envolvido, tá? Aí fala, mas o problema é hormonal, claro, mas a mente e o corpo é uma coisa só, né, doutor Bosco? Aí ele tem que ver essa integridade que tem que ter aí, para não ficar aí dicotomizando as coisas, rotulando, entendeu? Porque ciência, para mim, é a coisa mais incerta do mundo, é a ciência, entendeu? Principalmente a nossa ciência médica, a ciência psicológica, porque é muito fácil interpretar, principalmente nós que estudamos, que temos muita vaidade. Eu sou um cara extremamente vaidoso, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou bom para escrever, aquele negócio todo, mas a pulsão, rapaz, você exibir. E você tem quem acredita em você. Então, isso lá para o seu ego, para o seu narcisismo, né, doutor Bosco? É uma maravilha. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá vendo? Com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente rotula,
né? Porque eu prefiro, às vezes, falar só isso, eu não entendo. É tanto que eu estou falando TPM aqui, mas fazendo uma comparação que eu não tenho certeza de nada, tá? Eu não tenho certeza de nada. Mas eu tenho uma certa tendência de ir muito pelo lado, respeitar muito a dúvida, do que, às vezes, eu impor uma verdade, que isso é perigoso. Nós que temos uma posição, nós que vamos na televisão, por exemplo, você não sabe o risco que as pessoas correm de acreditar na gente, poxa, né? Isso precisa de mito. Aqui nós somos, de certa forma, um tanto mito, cara. Né? As pessoas, nossa, te vi da televisão, aquela coisa toda, como se você tivesse ganhado a loteria. Não, mesmo porque, doutor Luiz Gonzaga Pinto, o ser humano, como sendo uma célula única, nós não temos uma bula para cada ser humano, cada um é de um jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite. Como lidar com a traição, superação e consequências. Bom, neste último bloco, Bosco Carvalho, o que nós não falamos sobre esse aspecto da traição, superação e consequências que você acha importante dizer para os telespectadores neste último bloco? É importante lembrar que a traição traz um aspecto fortíssimo, que é a dor. E a grande maioria das pessoas não sabe lidar com a dor. Por isso, elas procuram, inclusive, acusar no outro toda a responsabilidade pela dor que elas sentem. E a dor é um sintoma, uma indicação de que algo aconteceu que vai além das nossas capacidades, às vezes, de percepção, mas ela é real. A dor da traição tem a ver com, inclusive, aquela famosa história de apunhalado pelas costas, é porque nós temos um centro energético que recebe o amor que vem de outra pessoa pelas costas e dá pelo peito, pelo coração, pela parte da frente. Quando a pessoa sente aquela punhalada pelas costas, no momento em que ela descobre uma traição, aquele centro energético se fecha. E ele se fecha e a dor é real, é física, é uma verdadeira punhalada pelas costas. Por outro lado, as pessoas realmente dispõem de mecanismos interiores de percepção da traição. Muitas vezes a traição não é percebida, mas as pessoas sentem um pânico inexplicável, porque elas têm uma parte dentro delas que tem uma sensibilidade enorme. Todos nós temos, e vai depender do grau de comunicação da parte consciente com essa parte sub ou inconsciente, que é a responsável pelo deflagramento de qualquer tipo de relacionamento. E a gente chama também de criança interior, mas que na maioria das vezes é simplesmente uma criança ferida. E essa criança tem uma sensibilidade enorme. É ela que determina os relacionamentos. E ela também é a que percebe a traição. E a pessoa às vezes acorda no meio da noite, transpirando, suando, o parceiro, a parceira viajou e ela não sabe por que está acontecendo aquilo. E pode ser um sintoma, um sinal. Então, não cabe sempre analisar isso. Tem outros fatores também que podem levar a pessoa a ter sobressaltos durante a noite ou durante o dia, mas são indicadores. Então, é possível e é necessário que as pessoas procurem ajuda quando elas sentirem que algo muito terrível está acontecendo na vida delas e elas não sabem explicar. Bom, doutor Luiz Gonzaga Pinto, o senhor que é sexólogo, né, psicoterapeuta também, o que o senhor gostaria de dizer para o telespectador, do seu ponto de vista de traição, superação e consequências, que nós não abordamos e isso acho importante que as pessoas saibam? Existem casais, por exemplo, que, no caso, às vezes, de uma mulher que tem uma doença, tem alguma coisa, ou mesmo que ela tenha uma disfunção sexual, inibição do desejo, alguma coisa que não gosta de sexo, que existe uma certa incompatibilidade, e vê que o marido, às vezes, é um pouco diferente no ritmo sexual dele e tudo mais, a ponto, às vezes, de aconselhar que ele procure outras pessoas. Então, parece que, a partir do momento que ela consente, né, aquilo ali aquilo não é uma traição. Mas alguns casos que eu já vi sobre isso, normalmente,
Claro, se eu tenho alguma consistência na relação, normalmente o marido, ele até chega a pensar em fazer isso, né? Mas quando ele percebe que simplesmente é uma questão de um alívio sexual em si, às vezes ele prefere masturbar e tudo mais, ou ter uma outra forma de carícia, alguma coisa assim. Isso aí vai depender muito da maturidade. Outra coisa que não se falou aqui, que também é uma coisa que nos predispõe muito, né, o homem comum, né, entre aspas, trair, é justamente porque ele é louvado, né, pela cultura machista, que ele tem mais de uma mulher, que isso pode significar que ele é potente, e aí ele é invejável, então isso é uma patente de virilidade para ele. Também pode ser um motivo também desse tipo de comportamento que nós estamos chamando aqui de traição, né? Mas sempre tem aí um certo grau de imaturidade e de, vamos dizer, melhor dizendo, de um primitivismo devido às pulsões, porque pulsões nós temos. Né? Você vê uma criança, por exemplo, ela é um perverso, ela quer um brinquedo, ela não quer saber, ela não tem senso de propriedade, ela não tem senso ético de que aquilo é do outro, né? E ele não pode. Apesar de, dependendo do contexto dela, ela aprende a negociar. Aí ela compra, ela troca aquele brinquedo por um outro, então ela vai satisfazendo essas necessidades de acordo com as conveniências sociais que não lhe tragam nenhum problema. Então, do lado do sexo também, de nossas pulsões, também é assim, porque o nosso primitivo ele é totalmente livre. Então, nós precisamos de reprimi-lo em função das conveniências ou das compensações sociais, mentais, emocionais e psicológicas e afetivas nesse aspecto. Que eu queria deixar em última palavra justamente esse tipo de coisa para ver, até para a gente reformular essa questão de o que é de fato traição, né? O que é trair? Muitas vezes aquilo que parece ter uma forma de traição, ela não é obrigatoriamente uma traição, né? É claro que a pessoa se sente decepcionada, uma série de coisas, porque garantia absoluta de fidelidade ninguém tem. Eu deixei muito claro essa questão da monogamia, né? Que animal nenhum deve ser monógamo. Agora, tudo que vocês falaram são muito importantes. Tem um aspecto cultural, só para enfatizar isso aqui. É claro, você vai, por exemplo, você tem as culturas que são em alguns países árabes, eu não sei, tem lá o harém dele. E aí as mulheres que estão ali falam, não, esse cara, ele vai ter a mulher lá principal, só não aceita que certas coisas sejam feitas com outros. Mas a parte sexual, ela sabe que ele vai procurar as outras, mas na hora de alguma coisa que ela considera importante naquele escopo, daquela cultura, não pode ser feito com outro, que aí ela vira bicho. Então, é muito cultural mesmo. Eu quero agradecer aqui o Bosco Carvalho, mais uma vez, psicoterapeuta. Obrigado, Bosco, pela sua presença aqui no nosso programa. O doutor Luiz Gonzaga Pinto, sexólogo e psicoterapeuta, grande doutor Luiz Gonzaga, que a gente preza tanto, há muitos anos aí, atuando com seriedade. E as minhas considerações finais são as seguintes. Eu entendo que o ser humano, na sua alta complexidade, evidentemente que é diferente. Agora, princípios que a gente deve preservar, se a pessoa tem raízes, normalmente a tendência é que as pessoas tenham um respeito muito grande pelas suas raízes. E o que vale? O que vale muito é aquele pacto que se é feito entre o casal, de transparência pelo que o casal faz. E respeitando principalmente a família, porque a dissolução de uma família é algo extremamente danoso. Por quê? Porque não é só a dissolução do casal. Quando tem filhos, isso tem desdobramentos, inclusive em todos os familiares. Tem desdobramento no sogro, na sogra, nos irmãos, nos filhos, e isso é uma coisa muito triste. Quem já se separou, como eu já separei, sabe muito bem que é preciso que a gente tenha muito cuidado com o frágil tecido social que envolve um casamento e tentar preservá-lo dentro daquelas condições
que eu acho que o cristianismo ensina muito. Muito obrigado aos debatedores. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.